Vamos iniciar o nosso SIC News falando aí sobre coronavírus, né? Com a pandemia da Covid-19, o Conselho Federal de Medicina ressalta a importância de proteger os profissionais de saúde contra a doença. Nesse momento, a orientação da Organização Mundial de Saúde é que todos os cuidados sejam mantidos junto à população. Segundo o diretor-tesoureiro do Conselho Federal de Medicina, doutor Irangalo, é importante que os gestores tenham um compromisso com a defesa da saúde e da vida. Nós sempre falamos que os gestores têm que adotar medidas para promover o distanciamento social e evitar aglomerações. Esta é a palavra-chave, aglomerações. Nós temos que evitar isso aí. Ainda segundo o doutor Irangalo, é preciso que ações mais enérgicas sejam aplicadas no Estado e que os conselhos estão acompanhando de perto todas as ações do governo, que precisam ser colocadas em prática, o que, por enquanto, só está na teoria. Entendemos que o nosso secretário de Saúde, principalmente o doutor Fernando Máximo, ele está imbuído de bons propósitos, mas não é só falar, nós temos que ter ações. E isto o Conselho Regional de Medicina, na figura do meu presidente, doutor Spencer, nós vamos cobrar. Se for preciso, ir para a Justiça, para que o secretário apresente um plano de contingenciamento para prevenção desta doença, nós vamos fazê-lo. Nós não podemos admitir que populações carentes morram sem assistência. Nós não podemos permitir que a nossa população não tenha um respirador. E esta doença, quando ela atinge, só tem uma solução. Precisa do paciente para terapia intensiva, para ir para o respirador. E se nós não tivermos esses aparelhos e essas condições mínimas necessárias, não adianta os médicos, que eles não vão conseguir fazer nada. Em relação à equipe médica, o conselheiro ressalta a importância de tomar todos os cuidados, já que médicos, enfermeiros e técnicos da área de saúde estão diretamente expostos ao vírus. A palavra-chave é prevenção. Prevenção mínima possível. O médico tem que orientar aqueles pacientes quando chegam nas unidades. O médico tem que ter o equipamento de proteção individual. Sem isto, nós iremos correr muito risco. Eu faço uma analogia, é tipo botar um policial para combater um criminoso sem as mínimas condições, sem um colete à prova de bala, sem uma arma, automaticamente este profissional irá sucumbir perante a esse pessoa que ele vai reprimir. E para estes que estão de frente ao combate do Covid-19, novo coronavírus, José Irã faz um pedido. E eu sempre peço aos nossos colegas médicos que neste momento difícil que o Brasil está passando, que tenha parcimônia e que abrace a nossa profissão conforme o juramento que nós fizemos para atender a nossa população da melhor maneira possível. Segundo o secretário da CESAL, doutor Fernando Máximo, o plano de contingência já foi colocado em prática e que todas as ações de combate à pandemia estão sendo executadas e que o momento agora é de união de esforços. Então, a primeira parte do plano está sendo montada no Semetron. Estamos esvaziando o Semetron em enfermaria, já esvaziamos a UTI e já criamos mais 10 leitos e temos ventiladores para fazer até 45, ou seja, de 7 leitos, nós podemos chegar a 45 leitos de UTI no Hospital Semetron. O Hospital Cosme Damião, além dos leitos de UTI que nós temos lá, nós montamos mais 7 leitos. Já tem 7 leitos prontos no Hospital Semetron, no Hospital Cosme Damião, e não precisa fazer mais nada. Além disso, nós temos 10 leitos de UTI improvisados dentro das salas de cirurgia do hospital de base. Porque nós temos 11 salas de cirurgia, vamos deixar uma sala só funcionando para as emergências e 10 salas disponíveis, cada uma com um respirador, que já tem, porque é centro cirúrgico, para casos de emergência. Mas existe o plano de contingência na prática, não é na teoria, não é no papel. Agora as pessoas têm que nos procurar para acompanhar. Os órgãos que estão nos procurando, nos acompanhando e até ajudando, que agora aparece um monte de gente para dar pitaco, dar alfinetada, mas para ajudar mesmo, não tem muito. O Tribunal de Contas está ajudando muito, o Ministério Público está ajudando bastante, a Defensoria
da União, o Tribunal do Estado, o Tribunal de Justiça está ajudando muito, a Assembleia Legislativa parceira, o CREMERO, o Conselho Regional de Medicina, está ajudando, os membros trabalhando o tempo inteiro ajudando, então são várias entidades ajudando. Isso é o que tranquiliza a população, esse tipo de informação, da gente ficar sabendo aí que o Estado está procurando se estruturar cada vez mais para atender caso necessite, né, atender um número maior de pacientes. Everton Leone, agora eu prestei muita atenção nas palavras do Dr. Irangalo. Ele diz o seguinte, que os profissionais têm que honrar com o que eles prometeram, né, o juramento que eles fizeram, que é salvar vidas. O que mais a gente vê, Everton Leone, é justamente os profissionais falando que estão indo trabalhar, pedindo para as pessoas também se protegerem e ajudar a proteção desses profissionais, né? Não é isso? É isso mesmo, Meire Santos. Isso aqui é o meu retorno hoje. Deixa eu botar aqui. Mas o que a gente está vendo aí é que as pessoas querem ajudar, as pessoas querem de alguma forma alertar, de alguma forma fazer com que as autoridades efetivamente façam a sua parte. O doutor Irangalo, do Conselho Federal de Medicina, certamente não teve nenhuma intenção de deslustrar ou de mostrar alguma desconfiança do que está sendo feito pelo Estado. Ao contrário, já ouvi dele elogios rasgados ao doutor Fernando Máximo. Então, eu tenho a impressão que cada um faz a sua parte. O Conselho Federal, é claro que tem que se posicionar, fazer os alertas necessários. O governo, por determinação do governador Marcos Rocha e por ação do secretário Fernando Máximo, está também fazendo a sua parte dentro das suas limitações. O que o Fernando Máximo coloca de entidades que estão unidas nesse momento, instituições que estão unidas nesse momento, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, o próprio CREMERO, enfim, e tantas outras, é a união de esforços necessária e indispensável para que a gente possa enfrentar essa pandemia. E eu assim, tenho muita fé, tenho muita esperança, até pela timidez dos números apresentados até aqui, que nós vamos daqui a pouco dar uma olhada nos últimos números. A gente está assim, ainda com números abaixo da expectativa. Isso não é só aqui em Rondônia, não. No Brasil inteiro, a curva está abaixo, inclusive das estimativas mais otimistas. Isso foi dito ainda agora no Jornal da Record, por um grande médico infectologista que está acompanhando o caso. Então, o que a gente pode dizer é que as autoridades estão fazendo a coisa correta, né? E que, evidentemente, nós temos agora que esperar essa coisa passar. O vírus, ele vai, numa hora dessa, vai desaparecer, vai ser consumido, vai ser dominado pelo nosso organismo, pelas nossas autodefesas, que nós temos para a nossa própria imunidade, e certamente a gente vai sobreviver a isso. A minha preocupação é com a questão econômica, e isso sim, o vírus nós vamos vencer. De qualquer maneira, nós vamos ultrapassar isso aí. Eu só tenho medo, né? E aí nós temos que encontrar um meio termo, um caminho. Isso não está sendo dito só por mim, está sendo dito por muita gente, porque uma pandemia na economia mundial é uma outra situação que, inclusive, provoca e vai provocar também milhões de mortes pelo mundo afora. Então, nós temos que ter muito cuidado no andamento de tudo isso, para a gente poder dosar a questão da saúde com a questão da economia, para que o Brasil, daqui a pouco, não enfrente 5 anos, 10 anos de problemas gravíssimos a partir de um caos social. E aí sim é que a gente vai ver o que é uma tragédia numa nação.